Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Suzana Matos, que bom ter você por aqui. Nós estamos aqui falando sobre a saga Elaboração e Gestão de Projetos Sociais. Bom, e hoje nós estamos indo para a saga de número 3. Isso mesmo, saga de número 3. Nós vamos falar sobre árvore de problemas. Árvore de problemas. Suzano, o que é isso? Nunca ouvi falar disso. Ou se você já ouviu falar, deixa aqui nos comentários também o que você sabe sobre árvore de problemas. Bom, lembra-se que quando a gente falou que quando a gente prepara um projeto social, a gente tem que identificar primeiro qual o problema que a gente quer resolver? Então, se a gente quer resolver um problema de educação, a gente tem que saber qual o problema na área da educação. É educação na escola? Qual faixa etária? Qual público? Qual dificuldade? O que a gente vai atingir? O que a gente vai fazer? É um problema, de mobilidade urbana? O que a gente precisa fazer? É um problema de segurança? Enfim, de diversas políticas públicas, né? E o projeto social, ele existe sempre para visar reduzir uma deficiência de uma política pública. É importante a gente entender isso. E essa ferramenta chamada árvore de problemas, ela vai ajudar a gente a entender qual é o problema que existe na sociedade ou ali no entorno onde a organização está inserida e ela pretende colaborar e contribuir. Então, a árvore de problemas é uma ferramenta que utilizamos para fazer um diagnóstico de uma determinada situação, o problema. Trata-se de uma ferramenta onde vão surgir ideias de um projeto por meio do diagnóstico da situação. Então, como é que a gente faz isso? Primeiro, você não vai fazer sozinho. Você vai chamar pelo menos aí de 3 a 5 pessoas, incluindo pessoas que estão dentro da comunidade, dentro da sociedade, que são vítimas da ausência dessa política pública, tá? Então, seu público-alvo tem que chamar para ouvir. Tá dentro de uma favela? Chama seu público-alvo. Tá dentro de uma periferia? Chama o pessoal da periferia. Tá dentro de um bairro? Chama o pessoal do bairro para convidar, para participar. E como fazer isso? Aí muito estratégico, né, gente? Muito estratégico chegar para trazer as pessoas para participarem desse momento. Bom, trouxe a pessoa, trouxe esse público, promoveu esse encontro, algo muito leve, muito tranquilo, para não ser algo técnico, cansativo. O técnico entra depois, agora é um momento de conversa, de escuta. Nós vamos pensar numa árvore. E aí, pensando numa árvore, a gente tem uma estrutura. A árvore, ela tem o seu tronco, né? Vamos fazer como se fosse isso, né? O tronco. Ela tem as suas folhas, e ela tem as suas raízes. Vamos dizer que aqui sejam as suas raízes da árvore, né? E aí, o tronco da árvore, a gente chama de problema. É o problema da situação, né? É o problema da realidade, da sociedade, né? O que você vê? Qual é o grande problema? E aí vamos tentar resolver aí, vamos pensar, num problema da fome. Nós temos um problema no Brasil que é a fome, principalmente no norte, nordeste, a gente vê isso muito nítido, né? Insegurança alimentar. O problema é a gente morrendo de fome, a gente viu quando isso aconteceu na pandemia. Então, a gente vê, isso é nítido, a gente vê a fome acontecer. Bom, a consequência disso, quais são as folhas, o que dá isso, qual é o fruto que traz? Quando há fome, a gente tem insegurança alimentar. A gente tem problema também de desenvolvimento cognitivo na escola. Então, se tem insegurança alimentar, se a criança não se alimenta, como é que ela vai se desenvolver? Não tem, né? Então, o problema é a fome que acarreta na insegurança alimentar. E aí, as raízes, né? Aquilo que está escondido lá no fundo, são aquelas que influenciam a estrutura disso, Então, qual o problema que afeta e que acarreta na insegurança alimentar? Qual o problema que a gente tem aqui? O problema é a má distribuição de renda. É a desigualdade social. Por que muitas pessoas comem bem e outras pessoas... Por que poucas pessoas comem bem e muitas pessoas comem mal? Passam fome? Porque há uma má distribuição financeira. Porque há um problema grande de desemprego. Então, percebe que a árvore de problemas, ela ajuda a gente a detectar e especificar os problemas que existem. Essa é a lógica. E aí, quando você faz
essa atividade, essa dinâmica, fica muito mais nítido para compreender qual é a dificuldade da sua região. E aí, é bom ouvir as pessoas, é bom você ouvir a sociedade, é bom ouvir os moradores, eles falarem qual é o principal problema aqui. E eles vão trazer, a sociedade vai trazer, vai falar se o problema é na educação, vai falar se é na fome, vai falar se é no emprego, enfim, na saúde, esporte. E aí anote todas as informações, anote todas as informações que depois a equipe técnica aí sim fará um ajuste melhor para compreender a árvore de problemas. Mas deu para entender um pouquinho mais? Se você quiser saber mais sobre isso, eu tenho um vídeo específico aqui no canal no YouTube sobre essa questão da dificuldade de compreensão dos problemas na sociedade, tá bom? Então assista aí esse vídeo, fica aqui com a gente, e aí a gente vai fazer agora a nossa próxima saga, que nós vamos falar sobre um assunto muito importante também, que é o assunto chamado Objetivo Geral. Então já fica aqui com a gente, pra gente poder aí te acompanhar. Um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau!